Fernando, eu sou enfermeiro, especialista em atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar. Sou um dos professores e instrutores da PHBR. Vamos iniciar o curso de convulsões e epilepsia. Abordaremos neste curso a história, conceitos, diferenciação entre epilepsia e convulsão, classificações, primeiros socorros, mitos e verdades. Poucas doenças geraram tanta atenção e geram tanto debate quanto a convulsão e a epilepsia. Esses debates, em grande maioria, estão baseados em crenças, que algumas perduram até os dias atuais. Pela falta de conhecimento do que realmente estava acontecendo, algumas pessoas foram até queimadas em fogueiras, achando que elas estavam possuídas por algum demônio, que eram bruxas ou que tinham poderes mágicos para trazer algum malefício para alguém. Então é uma doença que é muito estigmatizada, é uma condição muito estigmatizada que perdura até os dias de hoje. Então é importante para os profissionais e as pessoas que têm curiosidade em saber as principais diferenças entre epilepsia e convulsão, conhecer um pouquinho da evolução histórica e um pouquinho do que realmente elas são, como elas se apresentam e o que nós devemos fazer frente a essas situações. Na história, a visão da epilepsia como influências ocultas ou más teve partidários até mesmo dentro da área médica, dentro da medicina, durante os tempos antigos. Consequentemente, foram prescritos tratamentos mágicos, religiosos, poções absurdas para o tratamento daquela crise ou daquela característica que a pessoa apresentava na crise, benzimentos, inclusive algumas cirurgias como a trepanação, a gente vai ver aqui nos próximos slides, eram utilizadas para o tratamento daquela pessoa e livrar aquela pessoa do mal que ela estava sofrendo ou do castigo que ela estava recebendo. No Renascimento, na época do Renascimento, houve até uma tentativa de se ver a epilepsia como uma manifestação de doença física, em lugar do que uma doença obscura. No entanto, foi somente durante o Iluminismo que a epilepsia começou a ser considerada como a forma mais moderna que nós enxergamos hoje em dia, atrelando a anatomia, patologia, química, farmácia, fisiologia e a fisiopatologia, ou seja, a forma que a gente explica como ela pode estar acontecendo. O corpus hipocrático, que é um conceito médico de Hipócrates e da sua escola, ou seja, é um manual escrito por Hipócrates, o pai da medicina, um livro que norteia inclusive os preceitos éticos da medicina até os dias atuais. Ele já descrevia as crises epiléticas, convulsões, tentando se valer de conceitos que apoiavam realmente algum problema orgânico. O corpus hipocrático, ele durou aí até os meados de 1700, para aqueles médicos que seguiam a ciência, deixavam um pouquinho de lado as crendices, as religiões e tentavam buscar um conhecimento mais científico para estar realizando seus trabalhos. Alguns autores, no início do século XVI, 1514, 1564, reconheceram a epilepsia como uma forma focal. Então, um centro ali, algum lugar do organismo desencadeia a epilepsia. Com o passar dos anos, eles foram mapeando o organismo, conhecendo melhor a anatomia humana e foram chegando até o sistema nervoso central. Mas antes, lógico, passaram por outras áreas do organismo, até mesmo pelo sistema nervoso periférico, achando que aqueles lugares seriam os lugares responsáveis por desencadear algumas crises. Inclusive, houve-se até o conceito de centro convulsivo, que o indivíduo possuía algum lugar no organismo dele que seria o que disparava toda essa disritmia que gerava uma crise de convulsão ou um ataque epilético. Portanto, por muitos anos, várias teorias patofisiológicas da epilepsia, elas identificaram corretamente o cérebro como a origem do problema, mas sem os recursos necessários, sem os estudos, sem o avanço tecnológico,
elas ainda enfatizavam as causas das epilepsias e das convulsões de forma incorreta. Assim, no decorrer de 2.400 anos, passamos da hipótese de sobrenatural, com denominações de doenças sagradas e lunáticos, para uma doença natural, orientada por Hipócrates, né? E um texto muito importante, chamado de texto védico, né? O Charaka Samhita, que é até as ideias mais modernas. As concepções mais modernas sobre as raízes do transtorno mesmo epilético, das crises convulsivas, elas começaram efetivamente a partir do século XVIII, século XIX. Neste slide podemos verificar uma imagem aí, uma ilustração do texto védico, de origem indiana, né? Era um estudo baseado tanto nas causas orgânicas quanto na espiritualidade, mas que trouxe bastante conhecimento para a área médica. Então, tanto as orientações por Hipócrates quanto os textos védicos trouxeram grandes avanços para a descoberta de várias doenças. E com ênfase nesse curso para entendermos melhor as convulsões e as epilepsias. Então, várias foram as tentativas para o tratamento das crises convulsivas ou das crises epiléticas, né, dos ataques epiléticos. Algumas foram muito cruéis, outras eram baseadas em benzimentos, em magias, em poção mágicas. Existia até mesmo consumo de sangue de seres humanos recentemente mortos, pó de crânio humano, digitalis ou nitrato de prata, além da sangria, purgação, emese, né, estimular o vômito, diurese, sudorese, recomendações para exercer ou coibir atividade sexual, inclusive a trepanação craniana. A gente pode observar aí na imagem, né? De um lado a gente tem São Valentim, a gente já fala dele, mas a gente tem um indivíduo fazendo um furo no crânio de uma pessoa possivelmente com crise epilética. Acreditava-se que se fizessem, né, esse furo, o que estaria de mal dentro do cérebro do indivíduo, dentro do organismo do indivíduo, sairia para esse buraco. Então, como esta condição era vista como algo mal, sobrenatural, existia também alguns amuletos, né? Alguns santos que eles atribuíam aí, protetores dessas pessoas, ou que tinham o poder de fazer com que as pessoas não tivessem mais crises. Então, as pessoas que tinham essa condição epilética ou convulsiva recorriam a amuletos, por exemplo, o de São Valentim, como na imagem aí, que virou padroeiro das convulsões aí, dos epiléticos. Acreditava-se que de alguma forma esses amuletos e São Valentim conseguia neutralizar as crises. Uma curiosidade histórica bastante interessante, apesar de a gente não ter 100% de comprovação, mas vários livros citam essas fontes, né, atribui-se a condição epilética para várias personalidades históricas, como por exemplo Pitágoras, Aristóteles, Aníbal, Dante, Joana d'Arc, Leonardo da Vinci. Inclusive alguns deles até foram perseguidos na época da Inquisição, né, ou voltaram atrás em suas teorias com medo de serem queimados na fogueira. Então atribuíam aí talvez a inteligência dessas pessoas a um mal que o levassem às crises epiléticas. Como eram pessoas que estavam à frente do seu tempo, não se enquadravam naquela comunidade, eles não eram muito bem quistos, né? Então acabavam sendo perseguidos. E alguns deles, segundo alguns relatos históricos, tinham crises epiléticas ou crises convulsivas. Então eles eram vistos aí como pessoas amaldiçoadas ou pessoas que possuíam alguma condição aí que não era considerada normal, era sobrenatural. Aqui pelo Brasil nós tivemos algumas personalidades importantes, né, como Dom Pedro I, Machado de Assis, por exemplo. O berço dos estudos aí de convulsão e epilepsia, basicamente ele se deu numa universidade onde tinha um setor de epileptologia,
né, num serviço de neurologia em Londres. Tá? É um hospital extremamente famoso com relação aos estudos dos acometimentos neurológicos. Existe até hoje. Tá? Esse centro específico para esse estudo foi criado em 1857 e é considerado aí uma das instituições mais importantes do mundo que geram subsídios para o tratamento médico dos indivíduos acometidos pelas crises epiléticas e até mesmo a atuação dos indivíduos aí que vão realizar atendimento no caso das crises convulsivas. Esse centro moderno aí, né, de epileptologia, até meio difícil de falar, ele gera os protocolos aí, tanto para o tratamento quanto para o atendimento de forma mais aguda, aí, como no caso do APH, né, do atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar. E esses protocolos são discutidos nas grandes escolas e repassados para os profissionais do mundo inteiro. Então são considerados, esse centro é considerado das nossas referências mais importantes no que tange a esse tipo de tratamento e de conduta profissional. Mais uma vez, a critério de curiosidade, nós temos uma referência bíblica, né? Aí vai da interpretação de cada indivíduo. Nós aqui da PHBR somos isentos de qualquer tipo de religião. Nós usamos todas como subsídios aí que nos tragam algo de interessante para estar repassando para vocês. Então, no Evangelho de São Marcos 9, 14 e 29, tem uma passagem muito bonita aí sobre fé, né, de um pai, de um filho aí que provavelmente estava convulsionando e que Jesus conseguiu aí cuidar e sarar aí o indivíduo. É muito interessante. Quem quiser parar aqui o vídeo um pouquinho, ir lá e ler essa passagem, depois retorna para continuar o curso. Então, já que fizemos uma breve revisão histórica, vamos iniciar a conceituação geral. A epileptologia, né, ou seja, é um indivíduo neurologista, adulto ou pediátrico, especializado no tratamento da epilepsia. Convulsão é uma contratura involuntária da musculatura que provoca movimentos desordenados. Geralmente, ela é acompanhada pela perda de consciência. Nós vamos ver depois como ela se manifesta. Epilepsia é uma doença cerebral crônica causada por diversas etiologias e caracterizada pela recorrência de crises epiléticas não provocadas. Essa condição ela tem consequências neurológicas, cognitivas, psicológicas, sociais e prejudica diretamente a qualidade de vida do indivíduo afetado. Porém, se não for tratado. Se ele for tratado, basicamente ele vai ter uma vida normal. Ainda na conceituação, nós temos a ME, né, a M, que é definido como estado de mal epilético, que é uma condição resultante tanto da falha de mecanismos responsáveis por encerrar a convulsão, quanto da introdução de mecanismos que levam a convulsões com prolongamento anormal. É uma condição que pode ter consequências de longo prazo, inclusive morte neuronal, lesão neuronal e alterações das redes neuronais. Aí depende do tipo de convulsão que o indivíduo que possui epilepsia apresentou. Nós vamos ver aqui que existem vários tipos de epilepsia. Elas são classificadas por sua apresentação no sistema nervoso central e suas causas. Então não é só porque o indivíduo teve uma crise convulsiva que ele é um epilético. Não, ele pode ter crise convulsiva e não ser epilético. Porém, todo indivíduo que possui epilepsia vai ter crise convulsiva. Aí basta um neurologista especialista em epilepsia conseguir definir qual a causa que está desencadeando as crises convulsivas e direcionar o tratamento mais adequado, mais específico para aquele indivíduo, para que ele tenha uma vida mais próxima do normal possível.
Podemos definir então que convulsão, uma pessoa ela pode ter uma ou duas convulsões pontuais aí durante a vida toda. Né? Uma infecção, um trauma, alguma coisa do gênero leva a essa condição de convulsão, o que nós chamamos de crises convulsivas. Não quer dizer que o indivíduo seja epilético. Já a epilepsia, o diagnóstico ele é baseado não só pelo número de crises, mas por condições que possam levar o indivíduo a apresentar este mal. Estas condições elas devem ser devidamente estudadas pelos médicos neurologistas especialistas em epilepsia. Então é feito exames de imagem, são feitos exames de eletroencefalograma para mapear a atividade cerebral, procura-se alterações ali que possam estar levando o indivíduo a ter várias crises. Deixar bem claro no nosso conhecimento que convulsão são crises isoladas. O indivíduo não vai ter mais que duas na vida. A partir do momento que ele apresentou mais que 2 episódios convulsivos, aí precisa buscar uma causa, porque esse indivíduo muito provavelmente é um indivíduo epilético. Tá? Ele possui a síndrome epilética. Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas. Então a gente precisa procurar o que está desencadeando essas crises. Podemos observar nesta imagem, de vermelho, uma atividade focal, uma disritmia cerebral, onde está desencadeando uma crise. E em azul, é o cérebro trabalhando ali dentro dos parâmetros eletrográficos considerados normais. Como a epilepsia ela é uma síndrome de etiologia múltipla, aqui a gente procura falar das principais. Então a etiologia múltipla, ou seja, ela tem várias causas, né? Uma delas é estrutural, que é uma alteração na estrutura cerebral propriamente dita. Nós conseguimos verificar através de exames de neuroimagem. Outra causa pode ser genética, que é resultado direto de uma mutação genética conhecida ou presumida. Mas prestem bem atenção num termozinho que é muito importante. Não confundam alteração genética com hereditária ou herdado. Genético não é sinônimo de herdado. Um exemplo que a gente pode dar é, por exemplo, o aparecimento de uma infecção grave durante a gestação. Não tinha caso nenhum epilepsia na família, mas aquela infecção mudou alguma característica genética durante a gestação e o indivíduo que nasceu apresenta um mal epilético. Outra causa é a metabólica, que refere-se ao resultado direto de um distúrbio metabólico, conhecido também ou presumido, em que as crises são os sintomas principais. Então aí são alterações bioquímicas mesmo. Existe a necessidade de fazer exames de sangue, coleta de líquor e pesquisar o que realmente está acontecendo. Uma quarta causa imunológica está relacionada diretamente à perturbação imunológica, ou seja, uma inflamação do sistema nervoso central imunologicamente mediada. Então teve uma reação ali, antígeno, anticorpo, que acabou alterando de alguma forma o ritmo cerebral, levando a uma disritmia e o indivíduo acaba apresentando aí o mal epilético. Quinta causa, uma infecciosa, resultante diretamente aí de uma infecção conhecida. Então a gente tem neurocistercicose, tuberculose, HIV, malária cerebral, panencefalite esclerosante subaguda, toxoplasmose, o Zika, o Zika vírus, citomegalovírus, são causas aí infecciosas que podem estar levando o indivíduo ao mal epilético, tanto de forma congênita durante a gestação quanto na fase adulta. E ainda, para ajudar, a gente tem a etiologia desconhecida,
quando o indivíduo faz todos os exames possíveis e imaginários e mesmo assim não consegue descobrir a causa da epilepsia. Nessa categoria aí, não é possível fazer o diagnóstico. Às vezes demora anos e anos e anos, ou às vezes o indivíduo falece e fica sem o diagnóstico. Então, na forma desconhecida, ele vai além da semiologia eletroclínica, né? Ele vai além aí, da parte estrutural ou de todas essas características que nós dissemos anteriormente. Então, algumas epilepsias a gente já pode deixar bem claro, né? Algumas encefalopatias epiléticas, elas alteram aí no desenvolvimento do indivíduo, e outras são autolimitadas ou farmacosensíveis, né? Então existe alguma medicação que vai trazer uma vida mais próxima do normal para o indivíduo. Tá? Mas basicamente, o indivíduo que sofre do mal epilético da forma mais grave, ele vai ter algumas comorbidades ao longo da vida, né? Então, alguns tipos do mal epilético a gente considera como encefalopatias epiléticas e do desenvolvimento, onde o indivíduo ele vai apresentar algumas comorbidades ao longo da vida. Outros são autolimitados e outros farmacosensíveis. Então, o neurologista determinou qual o tipo específico ali. Por exemplo, na farmacossensível, ele vai receitar uma medicação e essa medicação vai fazer com que o indivíduo viva o mais próximo do normal possível. Em outros casos, o indivíduo ele pode apresentar problemas no dia a dia, como problemas na aprendizagem, problemas psicológicos e comportamentais, dificuldades de aprendizagem sutis, assim, alterações psiquiátricas e até espectro de autismo, depressão, preocupações psicossociais. Em alguns casos, déficits mais graves mesmo, motores, como paralisia cerebral, deteriorização da marcha, perturbação do movimento, escoliose, perturbações do sono, distúrbios gastrointestinais. Então, até o mal epilético provoca até essas características, né, essas comorbidades, que isso com certeza vai influenciar no dia a dia do indivíduo que sofre desse mal. Por isso é importante estar em dia com o tratamento, né, realizar tudo que for solicitado aí pelos médicos, pelos neurologistas especialistas aí em epilepsia. Então, já que conhecemos um pouquinho da história, da classificação geral, vamos para as classificações específicas das crises, né? Os tipos de crises. Então, nós temos as crises focais, generalizadas, focal e generalizada, e em conjunto com o desconhecido, né? As crises desconhecidas. Então, a gente pode observar nesse slide, ó, a presença de um cérebro ali com uma marquinha vermelha. Logo acima nós vemos um traçado do eletroencefalograma. O indivíduo está com uma atividade normal, né? Está rítmico, tudo certinho. E num determinado local do cérebro dele teve um foco ali. Então nesse caso aqui é focal. E teve uma disritmia cerebral, alterou o traçado dele e aí ele apresenta a crise convulsiva. Então a gente consegue observar onde o centro, né? Aonde está acontecendo, está disparando a crise convulsiva nesse exemplo. Já na forma generalizada, acontece em toda a massa encefálica. Então podemos observar no eletroencefalograma em cima que todos os traçados foram alterados em um determinado tempo. E aí o indivíduo evolui para ter aquelas crises que a gente considera até as crises mais graves um pouquinho. Porém, são as mais comuns. Classificação bem específica das crises mesmo, a gente pode observar nessa imagem. Então isso é só depois da realização de muitos exames, muitos testes, para ter certeza do tipo de crise que o indivíduo está tendo para realizar o tratamento mais adequado possível. Então nós temos epilepsia benigna da infância, epilepsia com ausências mioclônicas, benignas da infância com pontas rolândicas, síndrome de Duze,
epilepsia provavelmente sintomáticas ou sintomáticas da infância, generalizadas idiopáticas, crises dos lobos frontais, ausência da infância, síndrome de G-Avons, crise dos lobos temporais, epilepsias com estado de mal epilético do sono lento, crise de córtex posterior, progressivas da infância, síndromes hemisféricas, encefalite de Rasmussen. Então, para vocês terem uma ideia, não basta a gente falar, o indivíduo tem epilepsia, ele está convulsionando. Então existe toda uma estrutura, toda uma conjuntura por trás do diagnóstico. O indivíduo ele pode apresentar diversas alterações, cada tipo de classificação específica de convulsão pode trazer a uma comorbidade específica. É importante o tratamento para que o indivíduo, ao longo do tempo, não evolua para problemas maiores, como a perca da fala, depressão, perca da marcha e outras comorbidades que vão, sim, trazer problemas cognitivos, problemas do dia a dia desse indivíduo. É lógico que a maioria das pessoas não vai saber explicar para vocês qual o tipo de epilepsia que ela tem. Não tem os recursos necessários para chegar num diagnóstico preciso. Mas é importante, a gente, enquanto socorrista, questionar. Lá, numa fase pós-ictal, o indivíduo acabou de convulsionar, a gente conversa com ele, acalma, faz todo o procedimento necessário e pergunta: você já teve outras crises antes? Você tem o diagnóstico de epilepsia? Já descobriu qual o seu tipo de epilepsia? De repente o indivíduo ouve essa nossa palavrinha e fala assim: mas a epilepsia não tem uma só? Você fala: não, é importante ir no neurologista, fazer o diagnóstico. De repente, a sua epilepsia ela é farmacossensível, existe um tratamento específico que, se o neurologista especialista em epilepsia, ele pode estar receitando, estar medicando, e aí diminui as suas crises ou praticamente zero o número de crises. Existem alguns casos ainda que você pode estar fazendo cirurgia, então é necessário pesquisar, ir no médico, ver tudo certinho, quais são as melhores opções para o seu tratamento. Então o socorrista, não basta ele só a função de remover aquela cena ruim, aquilo que aconteceu com o indivíduo. O socorrista também tem uma função social muito importante, que é a de orientação. Se durante o percurso, durante o atendimento, ele tiver essa oportunidade, ele tem que fazer. Então é muito importante para o socorrista pensar, lógico, na vida e depois na qualidade de vida desse indivíduo. Então, às vezes, uma orientação durante esse atendimento pode mudar aí a qualidade de vida desse indivíduo. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Existem muitas pessoas que estão sofrendo e sofrem diversas patologias, como no caso da síndrome epilética, mas porque não são orientadas adequadamente, porque não recebem um tratamento médico adequado, por falta de orientação mesmo. As pessoas mais simples, mais humildes, que normalmente são as pessoas que fazem mais uso dos serviços de emergências, dos serviços de emergência do SUS, por exemplo, como o SAMU, Corpo de Bombeiro, ou outros serviços que ofereçam atendimento de urgência e emergência pré-hospitalar. Então o socorrista ele tem que estar sempre atento a isso. Às vezes uma coisinha que ele fala ali durante o atendimento muda a vida daquela pessoa, ajuda a pessoa a ter uma qualidade de vida melhor. A gente tem que sempre pensar nisso. Então agora a síndrome epilética propriamente dita, conjunto de sinais e sintomas quando acompanhada por uma convulsão, essa crise ela se divide em dois momentos, ali no pico da crise. Esses dois momentos nós chamamos de tônico e clônico, nós já vamos explicar um pouquinho de cada um deles, e depois nós vamos ver até um filminho que vai ilustrar melhor esta nossa fala. Então as crises tônico e clônicos,
né, generalizadas, elas geralmente são assimétricas, precedidas pela versão da cabeça e dos olhos para o lado contralateral ao início crítico. Então o indivíduo ele tem a tendência aí a estar virando o pescoço para o lado contralateral, aí, onde iniciou mesmo o foco central ou generalizado da crise que ele ia apresentar. Então uma síndrome epilética ela é definida como um distúrbio epilético, caracterizado pela presença de sinais e sintomas que usualmente aparecem sempre em conjunto, né? Então o indivíduo ele desmaia, ele começa a ter abalos generalizados, ele perde a consciência, geralmente ele fica revirando os olhos, tem hipersalivação, e isso acompanha todo o quadro aí da crise convulsiva, né? Então, depois das medidas de primeiros socorros, a gente vai relatar um pouquinho qual vai ser a postura do socorrista ou da pessoa que estiver atendendo ali, conhecendo ou não o paciente, né? Existem alguns cuidados que a gente precisa tomar, a questão de segurança pessoal, né? Segurança biológica mesmo, para a gente não estar adquirindo nenhuma doença possivelmente transmitida pelo indivíduo, mas deixando bem claro, né? Epilepsia, convulsão, isso daí não passa não de jeito nenhum. Isso é um estado ali do sistema nervoso central, uma disritmia da atividade cerebral dele, né? Como nós já explicamos anteriormente. Mas às vezes ele se machuca, sangra, né? E aí a gente tem uma série de outras doenças aí que a gente tem que tomar cuidado, né? Todo socorrista tem que tomar cuidado na hora que estiver agindo, senão vira uma vítima. Ou, por exemplo, HIV, hepatite, sífilis, todas aquelas gamas de doenças que são transmitidas aí por contato com secreções. Falando um pouquinho aí, né, das fases de uma crise epilética, a primeira fase é a fase prodrômica. É um nome meio complicado, mas com o tempo a gente vai se habituando com ele. Esta fase ela pode começar poucas horas ou até alguns dias antes da crise real. E ela não deve ser confundida com a fase aura, que a gente já vai explicar daqui a pouco. Então os sintomas prodrômicos, eles incluem dor de cabeça, irritabilidade, insônia, transtorno de humor, depressão, agitação. Então olha só, são características bastante importantes, né, que o indivíduo que convive com alguma pessoa que possui, né, crise epilética, que é diagnosticado com esse mal aí, pode estar observando, né, ao longo de algumas horas, alguns dias antes aí. Será que o indivíduo está medicado? Será que ele está tomando a medicação certinha? Será que ele está seguindo o tratamento conforme prescrito? Será que ele fez todos os retornos, os exames? Ou retirar o indivíduo dessas situações, né, que o deixam mais irritados, depressivos, agitados. Enfim, tratar esses sintomas prodrômicos não quer dizer que o indivíduo não vá ter epilepsia, mas diminui a chance. Então é muito importante começar a reconhecer isso nos indivíduos, inclusive os próprios socorristas, né? O socorrista às vezes vai dar uma palestra, sabe que ali na palestra tem alguém que faz tratamento de epilepsia, ou alguém que já teve alguma crise convulsiva, a pessoa se já é avisado, professor, hoje eu não estou bem, eu tomo essa medicação, né? O socorrista ele às vezes acaba traindo, né, essas informações para ele e ele já fica esperto para saber como agir caso venha a acontecer. Nesse slide a gente apresenta ainda uma onda cerebral normal de um adulto, aí ele vem a ter uma crise de ausência, né, no mesmo traçado do eletroencefalograma dele, e logo ele entra numa crise tônico e clônica. A gente já vai ver como que essas crises, né, como que esse estágio aí ele se manifesta. Logo depois da fase prodrômica, a gente tem a fase aura. Tá? Uma aura ela precede sempre uma crise, em questão de segundos ou minutos. Ela é o início de uma crise mesmo, são os sinais focais de uma crise. Os sintomas dependem da localização do foco. Então, existe lá a descarga neuronal elétrica
em uma determinada região do cérebro, ou uma região desconhecida, ou generalizada, né? Ou focal e generalizada, e vai aparecer no indivíduo uma sensação que ela sempre vaga, ela não consegue descrever muito o que está acontecendo, mas vai levar o indivíduo a um extremo medo. Ele vai ficar com medo, vai ficar receoso, lógico, né? Teve uma disritmia cerebral, tudo começa a virar, ele não está mais entendendo o que está acontecendo, tem uma crise de ausência e de repente ele evolui para a fase tônica e crônica. Tá? Mas mesmo os indivíduos que estão em tratamento e que eventualmente apresentam algumas crises, eles conseguem sentir essa fase áurea, né? Alguns dizem que sente gosto na boca. O paciente, ele sempre lembra então, tá? Ele lembra muito bem do que ele vai convulsionar, tá? Então ele tem sensação epigástrica, sensação de estar sonhando acordado. Em alguns casos, mais raro, ele sente cheiro desagradável. Então olha só que interessante, né? A gente está próximo do indivíduo, ou acabou de atender um indivíduo, ele está em fase pós-ictal, né? Ele já acabou de convulsionar, mas de repente ele começa a apresentar esses mesmos sintomas, essas mesmas características aqui que a gente acabou de falar. Sensação epigástrica estranha, está sonhando acordado, cheiro desagradável, então pode ser que ele está iniciando uma nova crise. Então a gente tem que tomar cuidado aí, já preparar o ambiente para, se caso o indivíduo tiver uma crise, ele não se machuque, não machuque ninguém, né? Diminuir essa sensação de medo que ele vai ter. Então é muito interessante, né? Porque embora nem sempre ele é capaz de relatar essas sensações, né? Mas ele consegue afirmar com certeza sobre a presença delas. Tá? Então uma crise é diferente da outra, mas ele sempre vai dizer, olha, eu acho que eu senti isso, eu acho que eu senti um cheiro desagradável. Então ele também acaba ficando esperto, né, com relação aí a uma futura crise, né? Por isso que vem aquela sensação de medo. Imagina, você faz tratamento, tem epilepsia, está tudo certinho, e de repente você começa a ter todos os sinais prodrômicos, aí você já vai ficando mais depressivo, poxa, vou ter uma crise, mas estou fazendo tudo certo. De repente vem essa fase áurea, você sente alguma coisa estranha, você quer lembrar, nossa, isso foi bem quando eu tive a crise, pronto, e convulsiona. Então tem toda aquela questão de acolhimento, né? As pessoas em volta olhando. Então tudo isso o socorrista tem que tomar cuidado, né? Tomar precauções aí para não expor o indivíduo. Não é a vontade dele ter uma crise epilética, né? E em alguns casos acaba soltando esfíncter, urina na roupa, defeca, né? Suja a roupa, cai no chão, acaba trazendo mais um impacto visual, social aí, que o envergonha e que as pessoas, infelizmente, algumas são cruéis, aí não vão saber lidar literalmente com isso e acabam até fazendo piada, tirando um sarro, né? Então é triste. Então o socorrista tem que ter uma postura bastante firme com relação a essas fases, né? Saber não só preservar a integridade física do indivíduo, mas a integridade social dele também. Logo depois da fase áurea, né, a gente entra para a fase de ictus, ou a ictal, que a gente chama a fase da crise propriamente dita, né? Então, na maioria das crises, há perda de consciência, o paciente ele não é capaz de relatar qualquer característica do ataque, ele lembra um pouquinho antes, mas o que aconteceu durante o ataque, durante a crise, ele não consegue lembrar. Então, para isso, né, às vezes os familiares são ferramentas úteis de informação para nós, porque nem sempre nós vamos estar naquele momento do lado do paciente tendo uma crise, mas os familiares sempre vão estar, os amigos mais próximos, né? E aí eles nos relatam aí quais foram as características da crise. Então a gente tem uma fase tônica, tá? Que é uma fase de extensão muito forte da musculatura, principalmente dos membros inferiores, com o indivíduo normalmente dobrando os braços, assim, posicionando ele do lado da face. E a fase crônica,
quando o indivíduo ele já estica o braço e as pernas começam a se movimentar, né? Mas a musculatura é sempre muito rígida, ele lateraliza a cabeça, começa a pôr saliva. Então essas são as duas fases. Nós vamos visualizar num vídeo já já, vai ficar mais fácil de a gente entender. Devemos levar em consideração que as crises generalizadas, elas não podem passar no máximo 5 minutos. Né? A gente considera essas crises como crises típicas. Já as crises atípicas, elas vão ser sempre maiores que 5 minutos, né? Até maiores que 15 minutos ou mais, ou mais de uma crise durante 24 horas. Então é importante, numa crise atípica, encaminhar o indivíduo o mais rápido possível para o serviço de urgência e emergência. De repente precisa ajustar a medicação, fazer novos exames, ver se lesionou alguma outra área cerebral. Então aí o neurologista vai reavaliar aquele diagnóstico. Na crise típica, toma-se todos os cuidados necessários aí que a gente já fala daqui a pouco. Mas é importante a gente controlar o tempo que o indivíduo ficou entre essas duas fases aí, a fase tônica e a fase crônica. Observem, né, no vídeo, é uma menina, né, ela está monitorada, está com os eletrodos ligados aí, monitorando a atividade cerebral, reproduzindo aí a sua atividade normal no dia a dia, né, dentro de um laboratório, lógico, de estudo neurológico. Reparem que o traçado ele alterou abruptamente e ela começou a apresentar uma crise convulsiva. Né? Essa crise parcial complexa é bem rápido, praticamente se você estiver do lado e não prestar atenção, você não consegue nem perceber que ela acabou de convulsionar. Agora ela começou a se alimentar, né? Também no ambiente controlado, no laboratório de neurologia, e vai apresentar mais uma crise. Reparem aí o traçado, né, da atividade cerebral dela, mais uma vez entrou em desritmia e ela apresentou aí mais um episódio de crise convulsiva. Então é bem ilustrativo esse vídeo, a gente consegue enxergar essa forma mais rara aí, mas que acontece bastante nas pessoas que vivem com a epilepsia, né? Já neste outro vídeo, nós observamos o indivíduo adulto lendo um livro, fumando um cigarro. Lógico, ele está num ambiente controlado e solicitou-se que ele continuasse a atividade da vida normal dele. Observa-se que ele está monitorado. Nesse momento, ele tem uma alteração do traçado da atividade cerebral dele, uma disritmia aí, bem abrupta. Reparem bem no traçado. E olha só a movimentação do corpo dele, né? A movimentação motora involuntária, fase tônica e fase clônica, tá? Fica bastante evidente nesse vídeo o que está acontecendo. Olha só como a musculatura fica totalmente rígida, né? De forma involuntária, trazendo riscos aí de ele se machucar. Inclusive, se alguém tentar segurá-lo, ele pode até dar a impressão de ficar agressivo, tá? Reparem novamente aí no traçado, como está bastante alterado, né? Como fica bastante alterado, mas aí ele está seguindo o ritmo ictal aí, né? A fase ictal da convulsão, da crise convulsiva que ele está apresentando, né? Nesse momento ele começa a relaxar, respirar mais normalmente e já vai evoluir para a fase pós-ictal, que nós vamos conhecer agora como ela se manifesta. Logo depois da crise, a gente consegue observar a última fase, que a gente chama de fase pós-ictal. Essa fase ela pode estar ausente em alguns casos e pode ser breve, porém em alguns outros casos ela pode durar horas ou dias, tá? Há usualmente um sono profundo, evoluindo com uma dor de cabeça, cansaço, irritabilidade, confusão, vômito, dores musculares, dificuldade para andar, porque o indivíduo teve muita contração muscular, ele se debateu, ele fez muita força.
Algumas situações existe até a paralisia transitória de uma parte do corpo, que a gente chama de paresia de Todd, que pode ocorrer durante poucas horas ou até alguns dias após a crise aí. Nos casos mais graves, normalmente elas aparecem. As pessoas que sofrem com esse tipo de epilepsia sofrem bem mais. Apresenta fala alterada, pode ocorrer, né, por conta de uma disritmia em um dos hemisférios cerebrais. Então, comportamento alterado e crises emocionais, eles podem ocorrer também. E se o paciente for contido, tá? Nesses casos, ele pode se tornar violento aí, ou agressivo. Então a gente tem que dar tempo ao tempo, né? A gente verifica, é uma crise típica ou atípica, né? Típica até 5 minutos, atípica acima de 15 minutos, né? De 5 a 15 minutos ou acima de 15 minutos, ou mais de 2 crises, aí, mais crises em 24 horas. Então a gente tem que ficar atento a isso para não expor ainda mais o indivíduo. Não é da vontade dele ficar violento, agressivo aí pelo fato de ter sido contido. É involuntário. Não adianta, tá, segurar o indivíduo, gritar com o indivíduo. Ele às vezes até ouve, ele às vezes até entende, mas ele não tem controle disso. Então não consegue de forma alguma parar com um comando de voz. Vamos falar um pouquinho das convulsões febris, tá? Convulsão febril, ela é toda convulsão que ocorre em vigência de uma doença infecciosa que aumenta a temperatura acima de 38 graus, excluindo as infecções do sistema nervoso central, como meningite, encefalites ou desequilíbrios hidroeletrolíticos. É caracterizado como uma desordem convulsiva mais comum da infância, com uma incidência aproximada de 2 a 5% dos lactantes e pré-escolares. Algumas bibliografias chamam de convulsões benignas, tá? Apesar de, né, ser visualmente uma coisa feia de se ver, é considerado como uma convulsão benigna, né? Uma resposta do sistema imunológico dela, que aqueceu demais o corpo daquela criança, né? Daquele indivíduozinho, né? E acabou fazendo com que o organismo apresentasse uma disritmia cerebral e entrasse em uma crise convulsiva. Lembrando, convulsão febril também entra na mesma escala de números que a gente conhece. Então, vai ter uma ou duas durante a vida toda. Se tiver mais que duas, existe a necessidade de procurar um diagnóstico, um neurologista, e ver se esse indivíduo, se essa criança, ela não tem uma tendência a ter o diagnóstico aí de epilepsia, de ser uma pessoa epilética. Tá? Então é duas no máximo. O diagnóstico inicial ele pode ser feito por um clínico geral, né, que está ali no pronto-socorro, um médico especialista em medicina interna, né? É importante, porque daí ele acaba encaminhando, se ele ver a necessidade, já para fazer alguns exames e fazer um retorno com um neurologista especialista aí em epilepsia. Mesmo sendo considerada como convulsões benignas da infância, existem alguns fatores de riscos maiores, né? Então a primeira crise febril com menos de 12 meses de idade, duração de febre, né, 24 horas antes da crise. Então a gente tem que ficar atento a isso, né? Orientar o papai, a mamãe, né, o cuidador ou até mesmo o socorrista para colher essas informações assim que for chamado para fazer o atendimento inicial, até encaminhar para o atendimento definitivo. O pico da incidência ela varia mesmo entre os 9 e o 18º mês, independente da localização aí, geográfica, raça, sexo, condições socioeconômicas, né? Cabe lembrar aí que a convulsão febril ela raramente pode ocorrer antes dos 3 meses e após os 5 anos de idade. Então a gente tem que ficar atento aí, convulsão antes dos 3 meses, opa,
Não tem nada de benigno, não é normal. Acima dos 5 anos de idade, convulsão por causa de febre, não tem nada de benigno, não é normal. Pode ser que seja uma infecção mais grave, né? Uma infecção já no sistema nervoso central. Então, é necessário encaminhar o mais rápido possível para o diagnóstico adequado. Então, nós podemos observar durante a crise algumas crises motoras. Nesse slide, a gente vê algumas regiões do cérebro que, quando atingidas por essa disritmia, né, por essa alteração aí eletroquímica, ela é responsável por refletir a imagem, né, aquilo que nós que vamos socorrer ou familiares que estamos próximos vamos enxergar durante a crise do indivíduo. Então, cada região do cérebro apresenta uma característica específica. Então, descrevendo algumas delas, nós temos o espasmo epilético, né? O espasmo epilético ele consiste na contração dos músculos axiais, ocasionando a flexão do tronco, a abdução e elevação de ambos os membros superiores, numa posição saudatória, como naquela imagem que nós mostramos anteriormente, como no vídeo, né, do adulto lá convulsionando. Crises tônicas, né? A crise tônica ela consiste na contração muscular axial ou global mantida, usualmente com duração superior a 5 a 10 segundos. A crise tônica ela pode ser muito breve, conscientes ou mais longas e inconscientes. Tá? Então a gente tem que atentar a isso. Nós temos aqui na 3 a crise clônica. Né? A crise clônica ela consiste na ocorrência de abalos mioclônicos que ocorrem em intervalos de menos de 1 a 2 segundos. Os movimentos clônicos no território inferior da face, tá? Na mão e no pé. Aí nós podemos juntar as duas, né? Nos casos mais graves, as crises tônico e clônicas. Tá? Então ela é um mix dessas duas. Basicamente, o paciente ele estende os membros superiores e inferiores e mantendo os braços abduzidos e cruzados em frente ao corpo. Ela é uma crise mais feia de se ver, né? É uma crise mais grave. Nós temos as crises mioclônicas. Né? A mioclônica ela é caracterizada pela contração muscular breve com duração de menos de 200 ms. Então a crise clônica ela é caracterizada pelas contrações musculares breves. As contrações elas não são rítmicas, tá? E afetam grupos musculares diferentes. Então a gente tem aquela impressão que o indivíduo está se debatendo. Tudo isso pode acontecer em uma crise convulsiva. Tá? Não é que cada crise convulsiva, cada tipo de epilepsia diagnosticado, o indivíduo vai apresentar uma descrição motora. Não, todas essas alterações podem acontecer na mesma crise. Também crises versivas, tá? Nas crises versivas, o fenômeno fundamental é a rotação mantida e não natural dos olhos, né? Então a gente até observa a foto aí no slide anterior, não natural dos olhos, da cabeça para um dos lados. Usualmente, tanto os olhos como a cabeça, eles também se movem aí discretamente para cima. Nós temos as crises parciais complexas, tá? Do lobo temporal, né, precedida mais frequentemente por aura atômica ou psíquica, crise parcial complexa do lobo temporal. Então é aquela reação de parada, automatismo, postura distônica, comprometimento da consciência em graus variáveis, como no vídeo que a gente viu da menininha. Ela teve um grau ali de uma crise parcial complexa. Tá? Crises hipermotoras ou hipercinéticas trata de crise com fenômenos motores importantes, né, que afetam primariamente os segmentos próximos do corpo. Tal fato resulta em grandes movimentos que, quando executados rapidamente, parecem violentos. Né? Então, quando a gente acha que o indivíduo está se debatendo, por isso é importante o socorrista ele, né, abrir o espaço, retirar ali objetos que possam cair em cima da vítima ou que, sem querer, ela pega com força e bata esse objeto no seu próprio corpo, né? Então ela se fere ou fere quem está próximo dela. Então retirar, abrir o espaço, deixar a vítima ali
acontecer a sua crise. Nesse estágio a gente não tem muito o que fazer, só nos resta esperar, né? A não ser que estejamos no suporte avançado de vida, e aí a gente já tenta entrar com alguma medicação, cessar essa crise. Mas normalmente não dá tempo. Então a crise gelástica, né, o termo aí gelástico, ele é originado da palavra grega gelos, que significa alegria. Então o indivíduo ele começa a apresentar risos durante a crise, né? São crises nas quais o principal sintoma aí, ele é o riso. Então às vezes a gente não consegue entender o que está acontecendo, né? Algumas pessoas despreparadas acabam achando que o indivíduo fez uma brincadeira, que o indivíduo está de gracinha. E não, o socorrista tem que saber que existe esse tipo de manifestação motora e ele tem que saber agir como em qualquer caso aí de epilepsia ou de crise convulsiva. Tá? Então, é a mesma coisa, se durar mais de 5, 15 minutos, é atípica. Então existe a necessidade de levar o mais rápido possível para o atendimento de urgência. A gente ainda tem a descrição da crise como fenômenos negativos, né? Essas são as mais graves aí. A crise atônica, que é a perda do tono postural, ou seja, o indivíduo está de pé. Ele apresenta essa crise, ele cai, bate a cabeça, se machuca, né? E a gente chega lá, o indivíduo está com machucado na cabeça, está sangrando, provavelmente foi esse tipo de crise que disparou ali os primeiros sinais e sintomas da epilepsia dele. Crise hipomotora, que é um tipo de crise caracterizada pela imobilidade ou incapacidade de se movimentar, sendo comumente observado em crianças pequenas, tá? Ou em pacientes que possuem algum tipo de retardo mental. Então eles acabam de ter essa crise, né? Então durante essa crise eles perdem o movimento ali, fica bem difícil, não adianta se pedir para levantar, para sentar, para fazer alguma coisa que eles não vão conseguir. Crise acinética é um fenômeno epilético caracterizado por incapacidade de movimentação sem a paralisia. Então durante a crise acinética, o paciente é incapaz de executar movimentos voluntários, principalmente com os músculos mais distais. A preservação da consciência durante a crise é essencial para classificá-la como acinética. Então olha só que interessante, ele não consegue movimentar os músculos mais distais, né, mão, pé, enfim, ele tem consciência disso. Né? Imagina, ele se sente aprisionado ali naquele corpo, não consegue, mas não consegue reagir, não consegue sair daquele loop que ele está vivendo. Né? Então é uma crise aí, imagina, o indivíduo ter consciência daquilo que está acontecendo. Nós temos a crise afásica, tá? Que há várias modalidades da crise afásica, depende da área cortical ali envolvida. Vamos falar agora das condutas de primeiros socorros. Essas condutas de primeiros socorros, elas devem ser realizadas por qualquer indivíduo que estiver próximo a uma vítima aí de convulsão ou uma pessoa que sofra do mal epilético. As condutas, elas são muito simples aí. Basicamente, né, a gente precisa tentar conhecer o histórico desse paciente, né, para saber se ele tomou medicação, se ele não tomou medicação, saber se alguma coisa precedeu a crise, o que aconteceu, o que levou ele a ter aquela crise. Durante a crise, né, afastar os curiosos, manter o ambiente arejado, afrouxar as roupas, segurar a cabeça, mas não com força, só lateralizar para que a musculatura da língua baixe um pouquinho, o indivíduo consiga respirar. De preferência, sempre proteger as mãos ou fazer isso com luva, para a gente não ter contato com as secreções ali e correr o risco de se contaminar com alguma outra doença que o indivíduo possui. Mas não é porque ele tem epilepsia, porque isso o socorrista tem que ter como padrão de biossegurança para qualquer socorro que ele vá realizar. Principalmente se você não conhece a pessoa a quem você está socorrendo. Então lateralizar é muito importante. Se for possível,
uma almofada para proteger a cabeça, né? Porque se ele tiver naquela fase tônica e crônica mais agressiva, ele vai bater a cabeça no chão, vai se machucar. Se não tiver, você pega a própria blusa dele, roupa, coloca ali para proteger e segura lateralmente a cabeça. Segurando lateralmente, se caso ele hipersalivar ou vomitar, também ela vai escorrer ali por esse espaço e não tem risco de ele bronco aspirar e acabar se afogando ali, né, engasgando ali com as próprias secreções. Pedir aí, né, se tiver alguma pessoa próxima, calma, tal, chamar ajuda, se for o caso, né? Liga para o SAMU, liga para a ambulância de transporte, liga para o bombeiro, liga para o serviço de referência aí aonde vocês estiverem. De repente o serviço nem se desloca, ele só orienta, né, por telefone, crise já acabou, durou quanto tempo, o indivíduo faz tratamento, se ele fizer, como é que ele está após a crise, se for possível, leva ele para casa ou leva ele para o hospital, porque não é um trauma grave, é uma condição. E se essa condição estiver dentro das características das crises típicas, não precisa mobilizar todo um aparato que deve ficar disponível para algo mais grave. Já se for o caso de uma crise atípica, aí sim, né, está tendo uma duração maior de tempo, então o indivíduo corre outros riscos, além da lesão cerebral propriamente dita, então aí é necessário mesmo que o indivíduo seja transportado o mais rápido possível. Se vê até que está demorando a chegada desses serviços de emergência, põe o indivíduo no carro e leva o mais rápido possível para o hospital, desde que você tenha observado a queda que ele teve, ou se ele sentou e começou a convulsionar, né? Porque como não é trauma, não tem risco de, vou mexer na vítima e aí vou acabar aumentando a lesão. Não, não é um trauma, é uma condição que esse indivíduo apresenta, o diagnóstico da vida dele aí. Esquece, né, esses mitos aí de puxar a língua do indivíduo, de enfiar o dedo na boca, de colocar uma madeira para ele morder, que isso daí só vai atrapalhar, vai machucar a boca do indivíduo, vai machucar a língua, vai quebrar o dente dele. Se você enfiar o dedo, corre o risco de perder o dedo ali, porque a força é extremamente grande. Então esquece esses mitos aí, é só lateralizar a cabeça. Lateralizou a cabeça, as secreções saem, a musculatura da língua vai para trás um pouquinho, o indivíduo consegue respirar melhor, mesmo que com um pouco de dificuldade. Mantém sempre o ambiente arejado, tirar o indivíduo do meio daquele bafafá que se forma em volta dele. Deixa ele se recuperar, fica ali do lado dele, oferece uma água se você vê que ele já está respirando, já está conversando, já está bem, porque tudo aquilo precedeu um medo enorme, um susto enorme, né? Então ele vai estar com a boca seca, ele vai estar constrangido, então cabe a nós, socorristas ou parentes, pessoas próximas de indivíduos que sofram com o mal epilético, tomar essas atitudes, né? Lembrando, a gente tem que pensar na vida, mas a gente pensa na qualidade de vida, no bem-estar social desse indivíduo. Tudo isso, socorrista não é só o cara que vai lá e põe o esparadrapo e tal. Não, ele tem que pensar no bem-estar mesmo, né? É importante, às vezes é até gratificante para a gente, né? Você encontra aí um paciente que você socorreu e ele fala, nossa, eu lembro como você conversou comigo, como você me orientou, como você me tratou, foi muito bom. Né? Aprendi bastante coisa, procurei ajuda, procurei médico. Então, nessa imagem aí a gente observa que cada um tem uma função, né? Eu acho que o socorrista ele consegue se lidar bem com essa situação atribuindo função, principalmente para aqueles mais curiosos, aqueles que, por uma questão de coração, querem ajudar, mas não estão capacitados para isso. Atribui função. Pede para aqueles que estiverem mais ansiosos afastar as outras pessoas, né? Afrouxar a roupa do indivíduo, providenciar uma almofada, pede para alguém marcar o tempo, né? Não deixa com que as pessoas coloquem a mão no paciente, remove óculos, né? Se você vê que o indivíduo tem a dentadura está saindo, remove, mas com cuidado aí para o indivíduo não morder o teu dedo. Vira o paciente de lado, eu não estou conseguindo apoiar o paciente. É apoiar, não é segurar. Não pede ajuda
para essas pessoas mais ansiosas. Aí elas vão arrumar uma ocupação e não vão atrapalhar a tua atuação. Óbvio, né? Se você é socorrista, quem vai delegar a função é você. A gente sempre tem uma escala ética. Então, se você é socorrista, chegou o técnico de enfermagem, o técnico de enfermagem tem mais conhecimento que você. Chegou o enfermeiro tem mais conhecimento que o técnico de enfermagem. Chegou o médico tem mais conhecimento que o enfermeiro. E por aí nós vamos escalonando, né, a pessoa que vai tomar a frente daquela situação. Tá? Então é muito importante. A gente não pode ser vaidoso nessa hora. Dando uma pincelada agora no suporte mais profissional, né, se for o caso aí, se você chegar com a sua ambulância ou você tiver com os equipamentos necessários aí, então primeiro a gente avalia a responsividade, aspira as secreções, mantém permeabilizadas as vias aéreas, né? Às vezes usa até uma cânula de Guedel ali, oferece máscara de O2 não reinalante, tá? De 10 a 15 litros por minuto, com uma saturação aí que seja maior que 94%, isso na avaliação primária. Já na secundária, a gente instala aí os nossos monitores, então eu quero saber sinais vitais, oximetria, mensura a glicemia, né, para saber se ela não foi uma das causas aí da convulsão, protejo o paciente para evitar os traumas adicionais, aí, principalmente da cabeça, coletar SAMPLA, né? SAMPLA é uma sigla que o socorrista utiliza, aí, né? O profissional socorrista, o enfermeiro ou médico, ele utiliza como verificação de sinais vitais, A, de história de alergias, M, medicamentos em uso ou tratamento em curso, P, que é o passado médico, problemas de saúde ou doença prévia, L, de horário da última ingestão e A, ambiente do evento. Então, reunindo todas essas informações, a gente consegue chegar num diagnóstico mais preciso para oferecer os cuidados mais adequados para aquele indivíduo. Tá? Realiza ali a regulação médica, né? Via rádio, via telefone, via o que for, porque você é um profissional, você vai estar equipado para isso, e encaminha aí o mais rápido possível para os serviços de emergência, se for o caso das crises atípicas. Se for os casos das crises típicas, basta orientação. É lógico, se o indivíduo sentir melhor indo para o hospital, ir para o médico, mesmo sendo uma crise típica, vamos remover esse indivíduo para onde ele se sinta melhor. Lembrando, nenhuma medicação pode ser realizada sem a prescrição médica. Tá? Então, nesses casos, acontece de a prescrição médica vir por telemedicina, né? Então fica anotado lá no prontuário de chamada do paciente, na ficha, né, de atendimento propriamente dito desse indivíduo. Então, os protocolos profissionais são um pouquinho diferenciados aí, porque eles existem essa possibilidade, né? As medicações normalmente elas são feitas de maneira mais rápida aí para os indivíduos que estão evoluindo para as crises atípicas, que podem trazer lesões irreversíveis. Então, o profissional tem que agir o mais rápido possível. Por isso que eu digo, o profissional é o técnico de enfermagem, o enfermeiro e o médico. Tá? Nenhum outro profissional, segundo a nossa lei vigente, pode fazer qualquer tipo de medicação em caso de urgência e emergência. Então, o técnico de enfermagem tem que estar sob a supervisão sempre do enfermeiro, tá? E o enfermeiro ele se reporta ao médico e discute o caso e chega na melhor terapêutica aí para o paciente. Então, feito todos esses atendimentos aí, vamos falar um pouquinho dos mitos e verdades da epilepsia, né? São algumas perguntas que as pessoas nos mandam aí que é muito importante a gente estar atento para poder responder, né? Porque a gente, enquanto profissional, enquanto cursista, que a gente não pode sair falando besteira por aí. Então, uma das perguntas que chegam bastante para a gente é: a epilepsia é uma doença contagiosa? Não, né, gente? A gente já falou, é uma condição aí do sistema nervoso do indivíduo que por algum problema, a gente tem vários problemas, lembra? Genético, desconhecido, infeccioso, estrutural, enfim, que levou o indivíduo a apresentar esse mal.
essa doença epilética, ela não transmite. Tá? A pessoa fala, encostou o dedo ali na saliva do indivíduo, peguei convulsão, peguei epilepsia. Não, você pode pegar uma doença venérea, alguma coisa transmitida pelo sangue. Por isso que a gente tem que respeitar a biossegurança, né? Independente de qualquer coisa, ainda mais do jeito que o mundo está, né? Uma outra pergunta é, durante uma crise convulsiva, deve-se segurar os braços e a língua da pessoa? Já respondemos nos slides anteriores, né? Não, de jeito nenhum. A gente tem que acomodar o paciente, deixar ele o mais confortável possível, afrouxar as roupas, lateralizar a cabeça, colocar um apoio na cabeça, ali, ó, uma roupa ou um travesseiro, para que ele não se machuque. Mas de forma alguma devemos segurar, tá? Porque ele não vai entender, é involuntário o que está acontecendo. Toda convulsão é uma epilepsia? Não. Porém, todo indivíduo que tem epilepsia, que tem o diagnóstico fechado de epilepsia, ele vai apresentar crises convulsivas. Alguns mais, outros menos. Algumas mais intensas, outras menos intensas. Mas convulsão, não. Você pode ter até 2 convulsões ao longo da vida, que ainda não é fechado com o diagnóstico de epilepsia. Epilepsia é uma doença mental? Não, a epilepsia é uma doença neurológica. O problema é que as doenças neurológicas, elas afetam alguma parte do sistema nervoso central periférico, dando esta impressão. Algumas pessoas que possuem doenças mentais têm a probabilidade maior de também serem diagnosticadas com epilepsia, mas a epilepsia não é uma doença mental, é uma doença neurológica. Os pacientes com epilepsia, eles não podem dirigir? Mito. Olha só que interessante, vou até ler isso aqui para vocês. Ó. Segundo a Associação Brasileira de Trânsito, de Educação de Trânsito, o paciente com epilepsia que se encontra em uso de medicação antiepilética poderá dirigir se apresentar um laudo médico comprovando que está há 1 ano sem crise epilética. Então ele vai passar pelo médico dele, vai passar pelo médico do trânsito, vai apresentar todas as documentações e, óbvio, não pode mentir, tem que ter a consciência de que ele está seguindo o tratamento certinho, que ele não teve as crises. Essa consciência ele vai ter uma questão, né, de ser humano, ou seja, não vou mentir que eu não tenho crise, vou pegar um carro, ter uma crise, bater o carro, atropelar uma criança, uma grávida, né, entrar em cima de um ponto de ônibus. Não, tenho consciência que segue tudo certinho, segue todos os padrões, pode dirigir sim, sem problema nenhum. É possível manter a consciência durante uma crise? Sim. Lembra que a gente falou de algumas crises motoras, algumas crises específicas? Alguns pacientes, eles mantêm sim a consciência durante a crise. Tá? Algumas crises elas são mais rápidas, outras prolongadas, mas em alguns casos eles mantêm a consciência sim. O estresse é um fator desencadeador de crises? Sim, verdade. O estresse ele é um dos fatores desencadeantes. Então a gente tem que lembrar que a crise epilética ela é uma síndrome, né? E ela é multifatorial, tá? De etiologia múltipla. Ela pode acontecer de várias formas. E o estresse pode ser o gatilho para disparar uma crise. Existem medicamentos que podem controlar totalmente a incidência das crises? Não, mas, segundo especialistas, cerca de 70% dos casos de epilepsia são de fácil controle, após o uso adequado de medicamento. Então a gente não pode dizer que isso é 100%, que tomou a medicação e não vai ter nunca mais para o resto da vida. Nós estamos na ciência biológica da área da saúde, né? Então as coisas funcionam de maneira diferente. O que é para mim é uma coisa, o que é para outro é outra coisa. Não é igual na matemática, não é tudo exato. Porém, 70% das pessoas que possuem crise epilética, se tratada adequadamente, vida normal. Quem não sabe, às vezes nem vai ficar sabendo que a pessoa tinha essa condição, que ela estava nessa condição. A epilepsia, ela pode acometer todas as idades? Verdade, a epilepsia ela pode acontecer desde o recém-nascido até o idoso.
Aí vai de contar o número de crise, vai de fechar o diagnóstico, tudo aquilo que a gente já comentou. O paciente com epilepsia, ele pode ter uma vida normal? Pode. Quando a doença estiver controlada, o paciente ele pode trabalhar, estudar, praticar esportes, dirigir, se divertir, andar de bicicleta, skate, patins, vida normal. Né? Lembrando, 70% dos pacientes que fazem uso das medicações, né, as epilepsias farmacossensíveis, têm uma vida praticamente normal. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui mais um dos cursos da PHBR, este de convulsões e epilepsia. Espero ter trazido algumas novidades para vocês. É muito importante a gente estar sempre se atualizando. Fiquem agora com os exercícios. Assim que terminarem os exercícios, vocês recebem aí o certificado do curso da PHBR. Fiquem à vontade para rever os vídeos sempre que necessário. Bons estudos, grande abraço para vocês e vejo vocês nos próximos cursos da PHBR. Até mais, pessoal!